Estava aqui no meu devocional e o Senhor me deu a seguinte palavra que está em Neemias 1. E a palavra diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleve, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza. Que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meu Deus, um homem que estava numa situação de conforto, pois era o copeiro do rei, um homem de confiança do rei, se compadecendo com aquele povo que sofria naquele momento. E aí vem a sensação e a certeza de que nós estamos cada vez nos afastando de Deus. Porque o coração de muitos tem se esfriado. Eu percebo que as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão passando por necessidades e nós estamos agindo de forma fria, sem amor, sem compaixão com o nosso próximo. Estamos seguindo as nossas vidas sem olhar para os lados. Mas eu te pergunto, e se fosse o contrário? E se fosse eu e você necessitando dessa ajuda? Como é que você reagiria? Eu costumo dizer que aqueles que estão em cima não se preocupam com os que estão embaixo. Da mesma forma que nós, quando caminhamos nas ruas, nós não nos preocupamos com os insetos, com os pequenos animais que existem abaixo dos nossos pés. Mas quando nós estamos nessa posição de exposição e necessidade, aí sim, aí nós bradamos, nós clamamos. Eu falo isso porque nós estamos para passar por momentos bem difíceis. Talvez um dos momentos mais difíceis das nossas vidas. E o que é que nós estamos fazendo? Éramos para nós estarmos clamando ao Senhor por suas misericórdias. Para que o Senhor se compadecesse com aqueles que sofrem. Porque é assim que Ele faz. Ele se compadece daqueles que sofrem. Até porque Ele veio pelos necessitados, pelos doentes. Estamos prestes a passar por momentos muito difíceis. Muito difíceis. E a população e a igreja precisa acordar para clamar ao Senhor por misericórdia. Porque se nós já necessitamos das misericórdias do Senhor, estamos breve para necessitar muito mais. E não se esqueça que a palavra diz que as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. E se não clamarmos pelas misericórdias do Senhor, poderemos ser consumidos. E a palavra diz o seguinte, que Deus protege o povo na adversidade. O povo dele ajuda a completar as tarefas que a nós foi dada. Deus lidera pacientemente o seu povo de volta à pureza de vida, à devoção e ao serviço a Ele. Tudo que ocorre é por Ele, é para Ele. Mas muitas coisas também que ocorrem é fruto das nossas próprias escolhas. E muitos de nós escolhemos a nos afastar do Senhor. Cada um viver ao seu modo, ao seu entendimento, ao seu querer e à sua vontade. E as consequências disso estão por vir. Porque Deus é amor, mas também Deus é justiça. E continuando aqui na palavra, e sucedeu que, ouvindo eu palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A palavra do Senhor diz que nós devemos amar ao Senhor acima de todas as coisas, mas não menos importante, devemos amar ao nosso próximo, como a nós mesmos. O sofrimento do nosso próximo tem que ser visto como se fôssemos nós sofrendo. É dessa forma que a compaixão é colocada em prática. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Olha esse detalhe. Ele guarda a aliança e a benignidade dele para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Ou seja, o amam e o amor se traduz na obediência à sua palavra, aos seus mandamentos. Busquem ao Senhor. É tempo de alinhamento, é tempo de santificação, é tempo de buscar ao Senhor. Enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante a ti dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos que nos colocar numa condição de humilhação diante da grandeza do Senhor,
para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. E o caminho para esse clamor é através do arrependimento. É reconhecer os nossos pecados. É reconhecer que nós precisamos nos arrepender diante da graça e da grandeza, da majestade do nosso Senhor, para que, por sua misericórdia, possa recair sobre nós a sua graça, de nos conceder proteção, de nos conceder misericórdia. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Quantas vezes nós precisamos estar mergulhados em guardarmos e obedecermos a palavra do Senhor e desobedecemos? Quantas vezes fazemos isso? Precisamos acordar enquanto é tempo, precisamos despertar enquanto é tempo. O tempo está se encurtando e há um juízo a ser cumprido. E nós precisamos despertar enquanto há tempo. Precisamos nos humilhar e clamar pelas misericórdias do Senhor. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim. Olha o objetivo do espalhar do povo do Senhor. É para que o povo se voltasse para Ele, é para que o povo realmente se convertesse a Ele. E assim guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajudarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. É tudo por Ele e para Ele. É para a glória dEle, é para a honra. É para a honra dEle. Ele é Deus. Ele não é como nós. Ele não é homem nem filho do homem. Ele é Deus, Ele é majestoso, Ele é grandioso. E Ele te quer o melhor. Volte-se para Deus. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. O temor é o princípio da sabedoria. Aquele que teme ao Senhor demonstra ter a sabedoria do Senhor. Afinal, Ele é Deus. Ele é o dono, Ele é o Criador. E nós somos sua criatura. E aqueles que o receberam são teus filhos. Amados filhos, o qual Ele protege nas adversidades. Mas aqueles que ainda não são, precisam buscar ao Senhor. E aqueles que já são, precisam buscar ainda mais. A palavra diz que aqueles que estão limpos, limpe-se mais. E aquele que está sujo, suje-se mais. Ou você é frio, ou você é quente. Porque o morno, a palavra do Senhor diz que ele vomita. E faze prosperar hoje o teu servo. E dá-lhe graça perante este homem. Aleluia. Então, eu copeiro do rei. Volte-se para Deus. Volte-se para Deus. Porque tempos difíceis estão por vir. E eu não falo isso para poder compactar com a declaração de que as pessoas que são usadas pelo Senhor para falar sobre o que está por vir são homens e mulheres do caos, profetas do caos. Não. A verdade precisa ser dita para que as pessoas se resguardem como um atalaia, como um vigilante que está numa torre, que ele está vendo que o inimigo se aproxima e ele precisa avisar aqueles que não estão na mesma visão, para que esses possam tomar posicionamento e se proteger. E é essa a nossa função, de alertar ao povo, à população, de que tempos difíceis estão por vir e que nós precisamos nos alinhar com o Senhor, buscar ao Senhor ainda mais, para que assim, nós que amamos a Ele e guardamos os seus mandamentos, o obedecemos, estaremos guardados diante da adversidade que está por vir. Mas isso tudo é para que o nome dele seja glorificado e que todos se voltem para Ele, que é grande, que é majestoso, que é Deus. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e nos abençoe. Em nome de Jesus.